Então, bom dia, dando continuidade e pegando o gancho da aula anterior, vai ter um mapa mental sobre o comércio mundial. Esse comércio mundial, nono ano, ele vai estar correlacionado com a nova ordem mundial. Então, para a gente desmistificar, vai estar esse mundo globalizado, certo? Por algumas definições. A definição no qual já comentamos e falamos que a globalização ela tem por finalidade aproximar os locais mais longínquos, só que a partir daí, esse slide ele traz duas definições, beleza? De dois grandes estudiosos, e para a gente tentar associar o nosso conceito com o conceito desses outros dois aí, beleza? Então, a partir da globalização, é uma intensificação das relações sociais, políticas, culturais, econômicas em escala mundial. Dentro desse conceito de Anthony, o que vai acontecer? É mais ou menos o que a gente já vem falando, nem questão nono ano, mas algo que a gente já vem comentando desde uma questão até mesmo oitavo ano, batendo na tecla, comentando, caracterizando todas essas condições do mundo global dentro de uma questão social, dentro de uma questão política, cultural e econômica, dentro de um contexto mundial. E esse contexto mundial, vocês sabem, já estão até mesmo careca de saber que ele vai estar dentro de um âmbito norte-americano, que nós ressaltamos na aula passada. Logo após a Segunda Guerra Mundial, dentro de um contexto de Guerra Fria, dentro dessa política, dentro dessa cultura, no qual principalmente os jovens comem, bebem e usam. Uma outra definição de globalização requer que uma nova expressão para um fenômeno antigo, a organização das empresas e economias em escala planetária. O primeiro, o autor ele trabalhou dentro de uma questão mais comportamento social, dentro de uma questão cultural, que ele vai bater na tecla de política, porque se você consome Coca-Cola, se você consome o McDonald's e se você usa o jeans, é uma questão cultural. Embora, dentro de uma escala planetária, vai estar dentro de uma questão econômica, porque estamos utilizando algo de caráter estadunidense. E por aí vai. Nessa outra segunda definição, ele falou mais dentro de uma organização empresária. Se ele falou dentro de uma organização empresária, eu digo, como professor, que eu tenho certeza que todos vocês já sabem. Léo, se ele falou de empresa, então são as multinacionais. E as multinacionais elas vão estar girando no mundo como um todo, dentro de uma escala mundial, onde que também vai ditar os órgãos, os blocos econômicos. Ok? Então, a partir daí, do mundo globalizado, essa setinha vermelha, vamos retratar aqui essas organizações supranacionais. As organizações supranacionais dentro de um contexto de política. Não tem como não falar de política, beleza? Logo após a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, eu digo até mesmo com o fim da antiga União Soviética, lá naquela questão histórica, surgiu alguns órgãos ou organizações supranacionais. Eu acredito, já até comentamos. O Banco Mundial, o FMI e a ONU. A ONU, dentro de um caráter mundial, com o objetivo de pregar a paz mundial. Beleza. E dentro desse caráter de subsidiar, dentro desse caráter de ajudar, requer o FMI, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essas duas organizações vai estar no que diz respeito a uma ajuda. Ou foi arrasado pela guerra, ou foi arrasado agora alguns países pela pandemia,
ou foi por desastres naturais, ou foi por uma condições climáticas, seja o que for. Essas duas organizações, juntamente com a ONU, têm por obrigação de subsidiar. Vai subsidiar, mas é igual já falei para vocês. Não vai subsidiar, não vai ajudar economicamente, porque é bom não. Porque tem toda uma estratégia, porque esse país que vai receber essa ajuda vai ter que pagar com juros e correções monetárias. A partir daí dessa definição de uma escala mundial de questão social e cultural, vai entrar a homogeneização da cultura estadunidense. É o que eu já falei para vocês. Comer, beber, usar e falar. Vocês têm que ter o inglês em sala de aula. Vocês comem McDonald's, vocês tomam Coca-Cola, vocês assistem a programação, vocês escutam a música norte-americana. Então, a partir daí surge essa questão da cultura norte-americana, beleza? Aí tem meio que um desenho, é como se fosse um funil, como se fosse uma escola, como se fosse um estudo, seja da forma melhor que vocês acharem que é ou pensarem. Há uma diversidade de vários paralelos, de vários conceitos, de várias noções de entendimento, só que no final está todo mundo padronizado, ok? É só uma chargezinha só para vocês terem uma ideia. Dentro dessa questão social, existe o aumento do consumo, como já foi falado, tanto dos países desenvolvidos principalmente, como dos países subdesenvolvidos, onde surge, galera, com verdadeira discrepância a desigualdade social, entendeu? Que surge a questão da pobreza, que surge a questão da fome. Aí a gente começa a perceber e até mesmo ter um pouco de noção, velho. Essa questão da ONU, né? É uma questão assim, muito estratégica, é uma questão muito política, até mesmo de falar sobre a ONU. Vocês têm vocês têm a percepção de vocês, têm a autocrítica de vocês, e eu tenho a minha, né? E quando a gente começa a perceber e analisar, até então o que era para ajudar, aí isso já até estudamos, já falamos, aí pega o continente africano, não tem nada, assim, é zero. Cadê a ajuda? Cadê o subsídio? É um país miserável, um continente miserável, sofrido, explorado, totalmente diferente do nosso país, entendeu? E que vem sofrendo e que sofre até hoje. Nelson Mandela até tentou e lutou a luta contra o apartheid, né? Foi o primeiro presidente dentro de uma questão política, e aí da questão política, social, cultural também, entendeu? Foi preso, e no qual pela grande minoria que era branca, e foi clausurado mesmo, mas no seu enredo, no seu histórico, conseguiu, né? E ganhou até mesmo o Prêmio Nobel da Paz. Não tem como não falar sobre essas questões sociais, essas questões de subdesenvolvimento, essa questão de exploração, a não citar o continente africano. Trazendo essa política de economia, aí vai puxar a setinha sobre as empresas transnacionais e a questão do neoliberalismo, que até a gente já comentou. Essa questão das empresas transnacionais, que dá a ideia das multinacionais. Um produto ele vai estar circulando no mundo como um todo. A mídia ela vai estar forte para disputar o produto. Nós somos os consumidores e temos a liberdade de consumir o que quisermos, né? Só que eu já falei, a gente tem que ter a prática do freio, né? A gente tem que consumir qualquer coisa só porque está na moda. Vamos frear, vamos ver o que há de melhor, entendeu? E dentro dessa economia vai estar os países desenvolvidos com os países subdesenvolvidos, se relacionando entre si. Uma vez dito que os países subdesenvolvidos são ricos em matéria-prima e os países desenvolvidos num alto grau de tecnologia e robótica. As duas setas de cima vai estar relacionado com os blocos econômicos, nada novo para vocês, dentro de uma organização econômica. Eu falei para vocês na aula anterior, estava tudo desorganizado. Então vamos organizar?
Vamos organizar, mesmo porque um país ele não consegue viver isolado. Beleza, não consegue viver isolado, não. Então, vamos reorganizar essa desordem que está? Então, eles começaram a formar os blocos econômicos e suas alianças entre si. Puxando aqui para a globalização, vamos falar sobre as revoluções industriais. A revolução, pessoal, vocês têm que ter tudo na ponta da língua. Tudo. Tudo na ponta da língua. Ué, Léo, mas a gente já falou isso tanto. Vamos falar. Vocês vão ver isso no terceiro ano. Aí que vocês vão cansar. Sabe por quê? Porque são argumentos, são estratégias de vestibular. É isso que a banca vai querer saber de vocês. Se vocês conseguem dominar o assunto. E esse assunto tem que estar na ponta da língua de vocês. Não é nem questão mais de pensar. É questão do raciocínio bater e chegar num alvo do sucesso, que é a opção correta. Beleza? Então, dentro de uma questão histórica, crianças, tem a primeira revolução, a segunda, a terceira e até mesmo a quarta revolução, né? Dentro dessa nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela surge quando o mundo ele não é mais bipolar. Ué, Léo, bipolar? É só a gente retroceder um pouquinho e lembrar lá da Guerra Fria, porque só existia só duas potências mundiais. Estados Unidos e a antiga União Soviética. Estados Unidos capitalista, a antiga União Soviética socialista, até ocorrer a extinção ou a queda da antiga União Soviética. E o mundo hoje ele é multipolar. Não existe uma, duas, três. Existem várias potências mundiais, firmando acordos, formando os blocos econômicos, importando, exportando mercadorias, esse no intuito de crescer economicamente. Então, olha só, vou só pincelar, porque você já sabe, né? A primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, com o surgimento da máquina a vapor, que era uma fase de transição do século XV, porque era o período das grandes navegações, era tudo muito difícil, beleza? Só que com a primeira Revolução Industrial, tem a primeira fase da globalização, porque até então era tudo rudimentar, era tudo extremamente arcaico. Demorava-se muito tempo para você fabricar um determinado produto. Só que vamos acelerar a produção, galera. Bora acelerar, bora acelerar. Para acelerar, tinha que injetar algo novo na época. Como vocês já sabem, o algo novo na época, a máquina a vapor. Opa, beleza, como acelerou. Acelerou até por demais. Você já sabe. É uma historinha, como se fosse uma historinha. A gente está contando a história novamente. Às vezes entra com algum argumento novo, às vezes entra com uma palavra nova, entendeu? Mas no final é a mesma coisa, ok? Então, a tendência foi evoluir. A tendência foi evoluir principalmente no ano para gerar economia numa escala mundial. Seja o país explorado, seja o país sofrido, seja a colônia de exploração, seja a colônia de povoamento, vamos falar a mesma língua dentro de um contexto de empresas transnacionais, dentro de um contexto de blocos econômicos e dentro de uma organização econômica, beleza? Então surgiu aí a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial, após a Guerra Fria. Essa terceira, ela tem um intuito mesmo de abrir o comércio exterior. Aí eu já falei para vocês, alguns vão lembrar automaticamente, outros vão procurar no raciocínio. Quando ele colocar aí a China, a tendência foi abrir o comércio exterior. Eu já falei, não tem como não abrir, tem que abrir. E a China, ela era totalmente o quê? Ela era totalmente socialista. Vocês sabem que hoje ela não é mais. A China hoje ela é economia de mercado, né? Ao mesmo tempo que ela é capitalista, ela é socialista, ok? Ou seja, ela vai analisar tudo que entra em seu país. Ou não pode entrar determinado produto norte-americano, não pode padronizar a população, mas quando se fala no intuito
quando se fala no intuito de percepção de tecnologia, mercado, indústria, aí sim. Aí a China ela vai abrir a ZES. Não sei se vocês vão lembrar. As Zonas Econômicas Espaciais. As zonas econômicas espaciais é quando a China começa a abrir os portos. Olha como a China foi esperta. A partir do momento, nono ano, que a China ela começou a abrir os portos, aí sim. Hoje em dia a China é a economia que mais cresce no mundo. A terceira fase, perdão, a quarta fase da Revolução Industrial é quando surge, galera, essa nova ordem mundial. Uma, duas potências, bipolaridade, jamais. Estão falando que de grandes países desenvolvidos, de países em desenvolvimento, de países subdesenvolvidos, dentro de uma característica de exportação. Aí a ideia é exportar seus produtos, ok? Vamos exportar os produtos para que ocorra uma balança comercial positiva. Dentro desse âmbito aí de multipolar econômico, aí surge a questão dos Estados Unidos, a questão do Japão, a questão do BRICS, que nós já falamos, a questão dos tigres asiáticos, Meiji, Taiwan. São países que vêm crescendo a economia gigante. E outra característica de suma importância é uma moeda que vem equiparando juntamente com a norte-americana, que é o euro, que não é nada novo para vocês. Ok? Então, dentro desse paralelo, o nono ano, é muita informação. Entendeu? É muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo. Já falamos, já repetimos, e eu acredito que sempre tem algo novo. Tem sempre algo novo dentro desse contexto cultural, dentro desse contexto econômico, dentro dessa questão política em escala mundial. Sempre lembrar que existe o quê? A interdependência entre as nações.